Bom dia, pessoal. Turma, vamos aprender hoje, né? Vamos aprender a como calcular o volume de um cilindro, tá certo? Antes disso, eu queria raciocinar um pouquinho com vocês. Pessoal, olha esse paralelepípedo. Ele é formado por cubos pequenos, tá? Vamos dizer que a medida dos lados desse cubo, né, das arestas desse cubo, seja a medida unitária, tá? Unitária. E considere também que a face de baixo seja vermelha, como está aí, ó. Pessoal, a base é 6 por 2. Quantos quadradinhos terão, então? 12. 12. Então, gente, a base tem 12 unidades de área, certo? Tem 12 unidades de áreas. E, pessoal, qual é a altura desse paralelepípedo? É 3, gente. Você vê aí que tem 3 plaquinhas formando o paralelepípedo todinho. Então, multiplica, gente, ó, a área da base, que é 12, pela altura do bloco. Olha quanto é que dá. Dá 36 blocos pequenos. 36 unidades de volume. Certo? Vamos guardar esse raciocínio, tá certo? Que a gente vai precisar do auxílio dele. Pessoal, vamos falar do cilindro e de seus elementos. No contexto da nossa aula de hoje, a gente vai lidar com cilindros retos, tá certo? Cilindros retos, tá certo? Ou seja, se você projeta a base de cima no plano da base de baixo, há uma coincidência. A base de cima cai mesmo em cima da base de baixo. Pessoal, ó, você tem duas bases congruentes no cilindro, tá? Você tem a medida do raio da base e você tem a medida da altura, tá? O raio da base e a altura são duas medidas que vão determinar o volume do seu cilindro reto. A altura, no caso, é a medida da distância entre as duas bases, certo? Distância. Muito bem, vamos adiante. Vamos adiante. Como eu estava falando, pessoal, aqui é o jeito de você calcular o volume do cilindro. Assim como para o paralelepípedo, você pode multiplicar a área da base pela altura para descobrir o volume dele, para o cilindro também vale essa propriedade, tá certo? Você pega a área da base e multiplica pela altura. Quem é a área da base? Como é que eu acho? πr elevado a 2. E a altura aqui está. Multiplica tudo consecutivamente. πr ao quadrado h. Esse é o jeito de você calcular o volume do cilindro. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Calcule o volume de um cilindro reto, cuja medida do raio é 5 centímetros, do raio da base, né? E a medida da altura é 10. Utilize 3,14 para π. Gente, é só calcular, ó. πr ao quadrado, sendo π 3,14, o r 5 e o h 10. Gente, aí eu substituo esses valores na expressão que eu tenho. A expressão algébrica, 3,14 vezes 5 elevado a 2 vezes 10. Resolve primeiro a potência, gente. 5 elevado a 2 é 25. Coloco o fator 3,14 à esquerda e o fator 10 à direita. Repete. O que você não utilizou para o cálculo, você repete na expressão, não é mesmo? Muito bem. Aí, pessoal, quanto é 3,14 vezes 25? É 78,5. Aí você repete o fator 10, multiplicado por 10, certo? Multiplicado por 10.
78,5 vezes 10 é 785. O que, professor? 785 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume que cabe nesse cilindro é o volume que consegue, que enche 785 cubinhos de centímetro de lado, medindo 1 centímetro. Tá certo? É isso. Tá certo, gente? Muito bem. O que eu quis dizer? Se você encher com água, vamos dizer, encher com água 785 cubinhos de 1 centímetro de lado, e você derramar essa água toda no cilindro, enche o cilindro todinho, sem sobrar e sem sobejar. Tá certo? É isso que eu quis dizer. Muito obrigado, gente. Ó, o exercício é esse. Questão 5 da página 254. Por favor, faça o desenho. Lembrando, para determinar o volume, você precisa do medida do raio da base e a medida da altura. No item B, o raio é a metade de 3, tá, gente? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouco. No item B, o raio é a metade de 3, porque o que está escrito aqui é o diâmetro, é a medida que vai de uma ponta a outra aí da base do cilindro, a maior corda, né, desse cilindro. Aqui no item A não, 2 já é a medida do raio, beleza. Mas a medida do raio no item B é 1,5 centímetro, tá certo? Por favor, faça as continhas, faça a expressão numérica, já basta a expressão numérica, e o desenho. Treine